Vamos agora a analisar os gráficos de uma função. Então, para esse fim, consideremos as funções já estudadas anteriormente. Se f de x igual a 2x mais 1, já sabemos que o gráfico é uma reta. Reparemos o seguinte fenômeno. Quando x é igual a menos 2, o valor correspondiente era menos 3, certo? Quando x é igual a menos 1, o valor correspondiente é igual a menos 1. Então, repare que o valor está aumentando de menos 3 para menos 1. Quando x é igual a 0, o valor correspondiente agora é 1. Então, temos os valores menos 3, menos 1, 1. Então, repare que os valores estão aumentando. Os f de x estão aumentando. Quando x é igual a 1, f de x será 3. Está aumentando. E quando x é igual a 2, f de 2 será 5. Certo? Então, repare que os valores, a medida de que x aumenta, f de x também está aumentando. Essa é uma característica das funções crescentes. Esta é uma função crescente. Aqui temos o caso da função da parábola, né? Função f de x igual a menos x ao quadrado. Então, repare que quando x está ou pertence ao intervalo de menos 2 até menos 2 fechado até 0 aberto, repare que o gráfico da função tem um comportamento crescente. Quando x é igual a menos 2, o f de x é menos 4. Quando x é igual a menos 1, f de x será menos 1. Então, repare que os valores estão crescendo. Quando x pertence ao intervalo aberto em 0 até fechado em 2, repare que a medida que x aumenta, os valores começam a decair. Quando x é igual a 1, f de x é igual a menos 1. E quando x é igual a 2, f de menos 2 é menos 4. Então, repare que os valores começam a decair. Ou seja, a medida que x aumenta, os f de x diminuem. Essa é uma característica das funções decrescentes. E repare que quando x é igual a 0, a função f admite um valor máximo. Tal como descrevi aqui. Além disso, podemos dizer que o gráfico é simétrico em relação ao eixo OY. Claro, repare como o eixo OY está se comportando como um espelho, né? Como um espelho que reflete este lado e este outro lado, certo? E também visualizamos que para todo x real, qualquer número real x, f de x é menor ou igual a 0. Claro, obviamente, quando x é igual a 0, tenemos que f de x será 0. Y cuando x es diferente de 0, por ejemplo, negativo o positivo, f de x continúa siendo negativo. Veamos este otro caso, una función f de x en que ella se comporta de manera diferente en ciertas regiones. Cuando x es menor o igual que 3, f de x es igual a x. Y vocês podem conferir que o gráfico da função f de x igual a x é uma recta. Y cuando x for mayor que 3, f de x se comporta de manera constante. F de x es igual a 3. O sea, cuando x es mayor que 3, repare que los valores son todos iguales a 3, o sea, ya es constante. Entonces, eso quiere decir que cuando x for menor o igual que 3, a función es crescente, y cuando x for mayor que 3, a función es constante. Além disso, vemos que quando x for menor que 0, quando x é menor que 0, repare que f de x são todos negativos. E quando x for maior que 0, repare que f de x são todos positivos. Claro que quando x é igual a 0, f de x será 0. Então, conclusões. De modo geral, analisamos o gráfico de uma função. Podemos observar propriedades importantes, como onde que ela é positiva, ou onde que ela se anula. Os valores x sub 0, nos quais a função se anula, são chamados zeros da função f, ou também chamados raízes da função f. Como você pode determinar as raízes da função f? É simples. Considere o gráfico da função e considere o eixo OX. A intersecção do gráfico com o eixo OX, neste caso o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto D,
representan os ceros, representan as raíces da função f. E claro, fora desses pontos podemos determinar os sinais da função. Aqui vemos que para x menores que a função é negativa. Para x entre a e b, a função é positiva. Para x entre aberto em b até aberto em c, a função é negativa, certo? Valores negativos. Quando x pertence ao intervalo aberto em c até aberto em d, os valores de x são todos positivos. Quando x pertence ao intervalo aberto em d, aberto em e, os valores de x são todos negativos. E quando x for maior que e, ou seja, quando pertencem ao intervalo aberto em e para frente, os valores de x são todos positivos. Outra coisa que também podemos analisar é aonde que ela cresce e onde que ela decresce. Então, e onde que admite máximos ou mínimos. Vemos aqui no gráfico que a função decresce quando x pertence ao intervalo aberto em a até aberto em b. A função decresce. A função x cresce quando x pertence ao intervalo aberto em b, aberto em c. Está crescendo. X decresce quando x pertence, a função f, perdão, decresce quando x pertence ao intervalo c a d. E a função é crescente quando x pertence ao intervalo d, aberto em e. E as cúspides representam os máximos e mínimos. Aqui em A, o ponto A, ou seja, o ponto cujas coordenadas é A, f de A, é uma cúspide, é um máximo. Aqui temos um mínimo, certo? Aqui temos um máximo, outro máximo, aqui temos outro mínimo e aqui temos outro máximo. Então repare que é possível sim determinar vários máximos. Obviamente, um deles será o maior de todos, também chamado máximo global. E análogamente podemos também encontrar vários mínimos. Obviamente, o menor de todos eles será o mínimo global. Neste caso, o ponto E será o máximo global e o ponto B será o mínimo global. Também podemos determinar onde que a função é constante. Uma função é constante quando, para todo x que pertence ao seu domínio, f de x admite o mesmo valor, um valor constante. Nesse caso, f de x igual a k. E claro, o gráfico da função constante é uma reta horizontal. Repare que para este valor x, para este número x, admite valor k. Para este outro x, valor k. Para este outro x, imagem k, imagem o valor k. Decimos que uma função f é uma função par quando vale que f de menos x é igual a f de x para todo x que pertence ao domínio. E diremos que uma função é ímpar quando f de menos x é igual a menos f de x para todo x que pertence ao domínio. As funções pares se caracterizam porque elas são simétricas em relação a um eixo, neste caso ao eixo OY. E as funções ímpares, né, elas apresentam certa simetria diagonal. Vejamos o seguinte exemplo. O gráfico mostrado na figura é de uma função f definida no intervalo de menos 2 a 4. Temos as seguintes afirmações. A função é crescente somente no intervalo de menos 2 a menos 1 fechado. A função y de x é igual a f de x mais 2, em que x pertence a menos 2 a 4, tal que y de menos 2 é igual a 0. No intervalo menos 1 até 1 fechado, a função é constante. E a função possui exatamente 3 raízes no intervalo de menos 2 a 4. Então queremos saber quais dessas afirmações são corretas. Então podemos do gráfico entender que a função é crescente no intervalo de menos 2 a 4, perdão, de menos 2 a 1, certo? De menos 2 a menos 1, a função é crescente, como vocês podem ver. Mas será que esse é o único lugar? Não. Repare que aqui, eu vou chamar aqui este ponto A. Então repare que todo ponto x que pertence de A até 4, a função é crescente, certo? Então é falso dizer que somente
no intervalo de menos 2 até menos 1 a função é crescente. Isso é falso. Além desta região, também existe outra região em que a função é crescente. A função y de x igual a f de x mais 2 é tal que y de menos 2 é 0. Será verdade isso? Bom, o que será y de menos 2? Y de menos 2 será f de menos 2 mais 2. Né? Mas f de menos 2, este é o gráfico da função f. Então, quando x é igual a menos 2, f de menos 2 é igual a menos 2. Portanto, menos 2 mais 2 certamente dá 0. Então, sim, essa afirmação é verdadeira. No intervalo de menos 1 até 1 a função é constante. Vejamos. De menos 1 até 1, certamente o gráfico da função é uma recta horizontal. Portanto, a função nessa região ela é constante. Finalmente, a função possui exatamente 3 raízes no intervalo de menos 2 a 4. Vejamos. De menos 2 a 4 deve haver 3 raízes. Como encontramos as raízes? Simple. Pegamos o gráfico da função e intersectamos ou cortamos com o eixo OX. Aqui temos o gráfico da função e intersectamos com o eixo OX. E vemos que existem 3 cortes. Um que está no intervalo de menos 2 a menos 1. E vemos 2 cortes, 2 raízes que estão contidos no intervalo de 1 até 4. Portanto, a única afirmação incorreta será a primeira. Sim? Tal como eu analisei aqui. Isso quer dizer que a alternativa correta é D. Apenas a primeira afirmação é incorreta. Veamos o seguinte exemplo. Durante uma apresentação de ginástica rítmica deportiva, uma bola é lançada verticalmente para cima. Sua altura h em metros em relação ao solo t segundos após o lançamento é dada por esta função h de t desta forma. A seguir apresentamos uma tabela com alguns valores de t, quando t pertence de 0 a 6. Então aqui temos uma tabela, certo? T igual a 0, 1, 2 até 6. E obviamente quando t igual a 0, h de 0 será 0. Quando t igual a 1, h de 1 será 2,5, como vocês podem conferir. E assim por diante. H de 4 será menos 1 medio vezes 4 al cuadrado mais 3 vezes 4, ou seja, 4. Podemos agora identificar esses pontos, podemos marcar esses pontos, esses pares coordenados no plano cartesiano. E após de ligar esses pontos, iremos obter uma parábola, como está aqui descrito. Observe que no intervalo de 0 a 3 segundos, a função tem um comportamento crescente, certo? E quando o tempo t é igual a 3, ela tem um máximo. Mas quando o tempo t for maior que 3, repare que o gráfico tem um comportamento decrescente. Ok, pessoas, vamos a parar aqui por um momento. Vou deixar vocês praticar agora os exercícios, certo? Do livro do Jesse. Então analisamos as informações geométricas do gráfico de funções. As referências são as mesmas. E seria isso. Muito obrigado pela atenção. Bons estudos.